O anime se inicia na Academia Saiko, um colégio onde estudantes talentosos aprimoram suas habilidades. A escola é dividida em arte de alta performance, esporte e turma avançada. A educação oferecida não é nada menos do que a melhor. Nosso protagonista acabou de ser transferido para o colégio de elite, mas já tava levando um couro. O cara chama ele de fracassado patético e o nome do protagonista é Yu Ayase, filho de Subaru Ayase, uma atriz mundialmente conhecida e incrivelmente talentosa. É dito que nosso garoto também foi péssimo na prova da turma avançada. Entretanto, a plateia quer ver como ele vai conseguir superar. Dizem que os gênios escondem seus verdadeiros talentos. Nosso garoto apresenta sua mãe, Subaru Ayase, uma atriz de primeira linha e com uma beleza sem igual. Inclusive, ela mesma fazia cenas perigosas porque dublê é pra Nutella. Sua mãe era tão genial que se formou como a melhor aluna em uma universidade famosa no exterior. O cara lhe pergunta o que é que o Yu vai fazer. As R$3 do colégio querem saber quais são suas verdadeiras habilidades. Entretanto, nosso guri nunca praticou esporte de combate na sua vida. Mas esse trouxa não para de chamar ele pra lutar. Ele grita que não é igual sua mãe e partiu pra cima. Se fosse um shonen, ele teria despertado um poder absurdo. Mas a realidade é muito diferente. Uma formiga bate mais forte do que esse moleque. Tomou no queixo, saiu voando. Realmente o moleque é um fracassado sem habilidade. Os figurantes começaram a pensar que a ideia dele ser o filho da Ayase é um absurdo. Esses trouxas criaram expectativas sem fundamento só pra depois ficarem decepcionados. Entretanto, depois de 17 anos ouvindo a mesma coisa, ele acabou se acostumando. Mas é aquele ditado que diz: quanto mais medíocre tu é, mais obcecado por talento você fica. Ele pode ser um fracassado, mas o moleque tem a beleza da mãe. Ele fala que sabe que não tem talento, mas de qualquer forma ele vai embora. O Armin ali aparece e fala que vai dar ruim. As R$3 tem expectativas naquele moleque. O cara segurou ele pelo ombro e disse que vai treiná-lo até que ele mostre o talento. Entretanto, ele tomou um chute no meio da nuca e caiu todo frouxo no chão. Ela manda que ele não ficasse assediando os novatos. Outras duas apareceram perguntando se ele realmente era filho de uma atriz, Kazuki, do programa Arte Performáticas, a estrela da campanha de teatro mundialmente famosa. A outra é Miwa, do programa Avançado, a campeã mais nova do show e a maior promessa do esporte. E por último, e não menos importante, Niko-san, do programa esportivo, campeã invicta das artes marciais. Essas são as R$3 e as melhores alunas de cada programa do colégio. Tempo depois, a Kazuki ficou sabendo que ele foi péssimo em todas as provas, um completo fracassado, medíocre e sem talento, e infelizmente não tem lugar pra ele nesse colégio. Mas ele fala que tá tudo bem, afinal ele já tinha decidido que iria entrar pro programa de educação geral. Entretanto, elas não sabem se tem isso no colégio, mas como elas disseram antes, ele não é bem-vindo ali, então ele foi embora. Mas a Niko-san mandou que ele limpasse o dojo como um fracassado que ele é. Enquanto elas iam embora, a galera ficava falando que o filho da Subaru Ayase era só um medíocre. A tarde então caiu e a galera foi treinar no dojo e rapaz, o lugar tava impecável. O garoto pode ser um fracassado, mas ele manda bem na faxina. Quando ele era pequeno, queria que as pessoas elogiassem ele como elogiava sua mãe. Então ele estudou pra conseguir interpretar um papel igual a ela. Mas foi aí que ele percebeu que sua mãe era um prodígio e ele um medíocre. Ele tentou futebol, violino e computação, mas o moleque era horrível em tudo que ele tentava fazer. Por causa disso, ele acabou se afastando da sua mãe, mesmo ela sendo sua única família. Durante todo esse tempo, ele não havia percebido. Naquela época, ela vivia assistindo uma série em família que ela havia participado, na qual ela fazia o papel de mãe, algo bem discreto comparado à sua fama. Naquele dia, ele teve uma conversa de verdade com sua mãe depois de muito tempo. Foi aí que ele percebeu que sua mãe sempre quis uma família como aquela da série. Antes dela morrer, deixou escrito: querido Yu, desejo que você tenha uma família feliz. Com amor, mamãe. Uma família feliz? Ele não sabe como isso funciona, mas vai fazer o seu melhor. Então ele finalmente chegou na casa que ele vai morar, que é enorme. Não havia ninguém, então ele foi entrando. Ele ficou surpreso com a altura do teto daquele lugar e se pergunta quem realmente é o Nikadomo. Entretanto, havia gente na casa e pensou que ele fosse um ladrão. Ela deu uma bicuda, só não matou ele porque o moleque acabou tropeçando e caindo. Ele fala que não é ladrão e ela pergunta o que diabos o novato do colégio estava fazendo na sua casa. Era Niko-san, uma das R$3 que acabou tropeçando e deu de cara no chão molhado. O moleque aqui deu uma descanou e disse que até os gênios ficam de joelhos. Ele pegou a toalha e começou a secar o cabelo dela. Afinal, se prevenir de resfriado também faz parte das artes marciais. Entretanto, ela saiu correndo quando as outras duas chegaram. Quando elas viram nosso guri, se perguntaram o que ele estava fazendo na casa dela. A Niko-san disse que ele invadiu. Entretanto, ele recebeu uma ligação do Mikadomo perguntando se ele havia encontrado sua casa. É dito que sua falecida mãe, Subaru Ayase, era sua amiga e benfeitora. E por isso ele vai cuidar do nosso guri para que os talentos dela continuem vivos nele. Aliás, ele fala que também tem 3 filhas. A mais velha, Kazuki, Niko-san, a do meio, e a caçula, Miwa. Agora que nosso guri sabe disso, deve tratá-las muito bem. Essa é a história de como um garoto medíocre se tornou parte da família de 3 talentosas irmãs Mikadomo. Entretanto, no momento aqui parece um pesadelo. A Niko-san fala que já que foi uma decisão de seu pai, elas não podem simplesmente expulsar o garoto. A Kazuki não consegue acreditar que ele aceitou um fracassado como ele. E a Miwa não vai cuidar de gente burra. Nosso garoto não abaixou a bola não. Afinal, essa é a chance perfeita dele se tornar uma família. Ele se apresenta como Yu Ayase e vai morar ali a partir de agora e espera se dar bem com todas. Ele ia andando quando pisou na calcinha da Kazuki
Kazuki que tava jogada no meio da casa. Foi aí que ele reparou que a casa era um completo lixão. As garotas ficaram tudo suando frio. Rapaz, tinha uma catinga de podre vindo da louça acumulada há mais de um mês. A Nico-san fala que era a vez da Kazuki limpar. Entretanto, ela fala que não teve tempo. O Yu pelo menos vai catar os pratos quebrados e úmidos que por algum motivo estavam jogados ali no chão. Quando na verdade foi a Kazuki que tentou lavar, mas acabou desistindo no meio do caminho. O Yu então pergunta quem é que lava a roupa e ela fala que é a Miwa. Entretanto, tem tanta roupa que ela não sabe como lavar direito. Mas com certeza é muito mais fácil do que lembrar das regras do Shoji. Já que ele quer bancar o esperto, ela manda que nosso guri lave as roupas. Ele fala que vai fazer isso só pra não desperdiçar as anotações que ela fez na mão. Enquanto a Nico vai ficar encarregada pela faxina. Mas ela fala que ele já deve estar se achando maioral por estar expondo as suas falhas. Sendo que ele tirou 45 na prova de aptidão. Mas ele fala que na verdade foram 42. Além de ter ficado abaixo na média nas provas da turma avançada. Sem falar na apresentação no teste de arte que foi horrível. Enquanto elas debochavam, ele tava limpando a casa toda. Ainda falou que pode fazer isso quanto elas quiserem. Safado. A Nico-san fala que ele tá agindo de um jeito estranho. A Kazuki notou que ele tem uma aparência bem bonita. Dia seguinte, hoje ele não tem aula, mas não pode relaxar. Ele quer tomar café com elas pra se conhecerem melhor. Entretanto, ele começou a ouvir as explosões vindo lá de baixo. Era a Nico-san fazendo seu aquecimento matinal. Enquanto a Miwa tava perdendo numa disputa contra uma inteligência artificial. Ele pergunta pra Kazuki o que todo mundo tava fazendo. A louca fala que esse é o ritual matinal. Pra ele é como lavar o rosto e escovar os dentes. De qualquer forma, ela pede para que nosso guri cuide da casa enquanto elas estarão fora. A Kazuki tem ensaio de teatro. A Nico-san, treino. E a Miwa, partida de Chong. Ele ao menos pediu para que pudessem tomar café juntos. Mas ela mandou que ele saísse da frente, senão ela iria se atrasar. A Miwa tava mandando para dentro 1 quilo de salgadinho e 2 litros de suco. E logo ela manteve a concentração absoluta no jogo. Sem assim, ele deixou essas loucas pra lá e foi fazer seu café da manhã. Mas isso fez ele lembrar que era exatamente assim que sua mãe agia. Quando ele fazia o café da manhã, ela saía sem comer. Mas depois fazia um monte de comida somente pra ela. Se ele não conseguia lidar com sua própria família, quem dirá com essas 3? A Nico-san apareceu ali e perguntou de onde veio tanta comida. Ele fala que fez usando os ingredientes que estavam quase apodrecendo. Ela tava babando e ele perguntou se ela queria um pouquinho. Entretanto, ela fala que não vai começar a refeição horrível e desequilibrada. Tem carboidrato e gordura demais. Tem pouca vitamina B1 e precisa de mais 20 gramas de carne ou peixe. Ele pergunta se ela sempre conta os nutrientes quando vai comer e ela fala que sim. Afinal, você é o que você come. Foi aí que ele lembrou que sua mãe também fazia dieta pra conseguir certos papéis. A Kazuki faz isso pra ser estrela principal da trupe. A Miwa devora doce pra alimentar seu cérebro. Prodígios pode ser tão egocêntricos ao ponto de não enxergar mais nada. Ele se pergunta quando foi que ele começou a ter medo da sua mãe. Ele parou de falar com ela porque não conseguia entender o que passava na cabeça dela. Os 3 saíram correndo pois estavam atrasados para seus afazeres. Entretanto, na saída, Yu bateu a porta com força e perguntou se ela não estava esquecendo de nada. Elas procuraram e falaram que não e ele estava metendo louco. Foi aí que ele mandou que elas tivessem um bom dia. Elas foram embora tentando disfarçar, mas não conseguiram. No fundo, elas gostaram bastante. Enquanto nosso guri recebeu uma ligação do Nika Dono. Resumidamente, ele fala que não vai demorar até que suas filhas enfrentem seus próprios obstáculos. Basicamente, o destino de todo prodígio. Ele fala que quer que o Yu seja a mão amiga das suas filhas. Se ele ajudar ela a superar seus obstáculos, provavelmente irão se abrir pra ele. Mas ele se pergunta como é que vai ajudar, sendo ele um medíocre. Episódio passado, vimos que nosso garoto vai ter que cuidar daquelas 3 loucas sozinho. Pra começar, a Kuzuki tá enfrentando uma audição muito difícil. A Nico tentando novamente conquistar o título nacional de karatê. E a Miwa uma partida decisiva de Chong logo em breve. Mas nosso garoto vai enfrentar tudo isso com elas. E assim vai criar a oportunidade perfeita pra se aproximarem. O Yu fala que vai dar o seu melhor, mas será que elas realmente precisam da ajuda dele? É dito que ele é a média em tudo que faz, ou até pior. Literalmente um garoto comum que não sabe que vai conseguir ajudar essas 3 garotas no auge do seu desempenho. Parece que elas se esforçam até no fim de semana. E eu aqui com preguiça de fazer 2 roteiros em um dia. Ele se pergunta o que vai acontecer caso elas acabem falhando por conta da sua ajuda. Ele ainda nem começou, mas já tá imaginando o julgamento que vai cair pra cima dele. Provavelmente ele só vai fazer aquilo que está dentro do seu alcance. Mas antes é preciso que ele se conheça melhor. E pra isso é necessário fazer uma refeição em família. Naquela tarde, a Nico foi a primeira a voltar pra casa. Ela acabou soltando um berro porque esqueceu que tava morando com o Yu. Enquanto ele tava muito cheio de fazer na janta. Ela já ficou toda coradinha. Ele pergunta se ela vai querer experimentar um pouquinho. Ela ficou meio bobinha, mas logo perguntou se ele tava tentando comprar ela com comida. É uma pena, mas ela comprou sua própria comida e não vai comer essa gororoba que ele fez. Depois disso, ela foi tomar um banho. Secou o cabelo, passou um creme no rosto. E rapaz, o Yu tava tentando botar fogo na casa. Parece que ele levou a sério o papo da gororoba, porque o moleque tá com 30 livros de culinária na mesa. A Miu apareceu e ele falou que tava preparando jantar pra todo mundo. Ela pergunta qual é o problema desse trouxa, enquanto a Nico tá chamando ele de patético que tá querendo chamar atenção.
atenção. No passado, a refeição era preparada por um chefe renomado, mas as três se recusavam a comer. A Nico fala que ela controla tudo que entra no seu corpo. Alimento com proteína magra, cálcio, vitamina C e minerais. Entretanto, ela não consegue esconder a vontade de comer a comida do Yu. Ela desceu de fininho só pra dar uma olhadinha, mas ficou surpreso com a refeição equilibrada que foi feita para atletas. Contém 32,4 gramas de proteína, 72 miligramas de vitamina C e 250 miligramas de cálcio. O moleque caiu duro no chão. Ele fala que adaptou a receita feita por um nutricionista e adaptou perfeitamente pra Nico. Ele fez tudo isso só pra mim. Ah, não é você que decide isso. Ela fala que vai dar uma mordidinha só pra não ser ignorante. Ela mordeu ali e falou que não é ruim, dá pra comer. A Mia tava de longe babando na escadaria. Do nada, esse maluco apareceu. DH 660 miligramas. Ele venceu e ela sentou pra comer. A Nico pensa que ele fez uma refeição especialmente pra Miwa. Ela fala que já fez muito tempo desde a última vez que viu a Nico sentada na mesa. Agora que ela tá ali olhando, parece que ela engordou um pouquinho. A Nico fala que ela também engordou, mas ela fala que tá tudo bem, pois seu cérebro consome todas as calorias. A Kuzuki chegou e perguntou o que tava acontecendo ali. Ela ficou surpresa com as duas sentadas na mesa comendo uma refeição. Arroz integral com risoto, vegetais amarelos e verdes. Vitamina A, B2 estimula as células para manter sua pele saudável. Toda essa refeição foi pensada somente na sua beleza, esse maluco fala. Ela fala que ele é esperto, conquistou as trouxas com comida. A Nico fala que ele não fez nada de errado. A Kazuki então fala que a cena é reconfortante. Uma família normal fazendo a refeição normal. Entretanto, isso não é pra ela. Nem essa mesa, muito menos essa comida feita por um Zé Ninguém. A Nico ficou com pena e se ofereceu pra comer a refeição dela. Entretanto, Ciro ultrapassou seu limite de carboidrato em 48,5 gramas. Se você ceder às emoções e comer com raiva, vai acabar engordando. A outra tá se perguntando se ele quer ou não quer que elas comam a porra da comida. Mas ele fala que tá tudo bem, pois vai começar a monitorar tudo que entra no corpo da Nico-san sem piadinha nos comentários. Eu acho que ela entendeu errado porque ela ficou toda vermelha. Depois disso, se passaram 3 dias e nada funcionou. Pra ele, tá sendo muito difícil se aproximar da Kazuki. Do jeito que tá, ele não vai conseguir conhecer, imagina ajudar. Nesse caso, ele vai ter que tomar uma iniciativa letal. Enquanto isso, a Kazuki tava rodeada de mulher bonita e eu era assim no colégio. Eu não podia chegar que as garotas corriam tudo pra cima do armário. Essa mulher é extremamente popular e também a melhor aluna de artes cênicas. O Yu apareceu chamando por ela, enquanto a garotada tava falando que ele era aquele moleque sem talento nenhum. Ela manda que ele não se aproxime dela, pois vai acabar apagando seu brilho. Mas ele fala que isso é muita maldade. Ele passou a noite inteira tentando fazer ela ceder às suas investidas. Ela ficou toda vermelha e as pessoas começaram a entender errado. Ele vai ver só quando chegar em casa. Mas ela não percebeu que acabou deixando escapar que eles estão morando junto. O Yu meteu foi o pé, foi pedir ajuda pra Nico-san. Mas só de lembrar que ele havia dito que iria monitorar tudo que entrasse no corpo dela, ela ficou pistola de raiva. Já tá agindo como se tivesse vencido, miserável. Ela botou ele pra correr só com a pressão da sua áurea. Agora ele vai buscar ajuda com a Miwa. É a última opção. Na sala ela tava jogando aquele joguinho lá que eu esqueci o nome, mas parece dama. As garotas ali da frente tava com dificuldade em encontrar a resposta de uma questão, mas a Miwa deu a resposta fácil. É tipo 1 mais 2 ser 4. Entretanto, elas ficaram tão sem jeito que foram embora da sala. A Miwa é realmente muito inteligente, não é à toa que chamam ela de princesa. Entretanto, o Yu percebeu que ela estava isolada no canto da sala. Então ele resolveu chamar ela pro almoço. Entretanto, ela recusou e saiu andando. Na verdade, ela não queria que ele tivesse visto ela daquela maneira. Mas nosso garoto, insistente, saiu correndo atrás dela. Eles correram pelo colégio todo. Mas o Yu notou que ela tava correndo no mesmo ritmo que ele. Tempo depois, os dois caíram mortos de cansaço. O Yu fala que ela não é muito boa em esporte e ele também não fica muito diferente não. Ele também percebeu que ela é do tipo quieta na sala. Mas na verdade, ela só não consegue acompanhar o nível das suas colegas. Ela não vê sentido nas conversas sem graça de adolescente e na verdade ela nem quer entender. Ela é uma das 3 reais, muito diferente das outras estudantes. O Yu fala que consegue entender ela. Isso porque ele também é um real. Realmente fraco, realmente baixo, realmente inútil. Além disso, a aparência dele que ele herdou da sua mãe é uma propaganda enganosa. Ser diferente pode doer, mas às vezes também é aquilo que torna você único. Unicamente trouxa. Ele não tá muito longe, mas também não tá muito perto. Na verdade, eu já nem sei o que esse moleque tá falando. A Miwa manda que ele não tente dar lição de moral sem saber o que ele tá falando. Mas no fundo, ela gostou e chamou até ele de idiota. Tempo depois, ele disse que tava querendo conquistar a Kazuki, mas ele não sabe por onde começar. A Miwa fala que quando ela tinha apenas 3 anos, pediu em segredo pra sua mãe preparar uma comida somente pra ela. O Yu não consegue parar de tremer. Como é que funciona o cérebro dessa menina, rapaz? Mas graças a isso, ele conseguiu encontrar uma direção. Provavelmente a Kazuki queria comer algo preparado pela sua mãe, mas ele não sabe o que foi que ela preparou, né? Então não vale de nada. A Kazuki apareceu ali, acabada, literalmente, acabou desbanhando de febre. Tempo depois, ela só fala que tava um pouco cansada, mas a Miwa colocou a mão ali na testa
dela e queimou a mão da menina. É lógico que o nosso garoto fez um mingauzinho só pra ela se alimentar. Entretanto, ela colocou todo mundo pra fora, enquanto ficou se perguntando por que ela não consegue se manter saudável. Mas ela sabe que fica doente facilmente. Além do mais, ela tá com o papel principal. Então os ensaios são bem puxados. O Yu fala que tá tudo bem. Ela só precisa manter o corpo quente, aquecido, comer bastante e descansar. Entretanto, ela não tava tocando na comida que ele fez. Então ele foi lá e chutou a porta. Mas ela mandou que ele parasse de incomodar. Entretanto, ela caiu em cima do nosso garoto. Mas esse moleque aí não tem força nem pra segurar ela. Ele fala que desse jeito ela vai acabar perdendo muitos ensaios. Sendo assim, ele sugeriu que seja o seu parceiro de ensaio até que ela melhore. Afinal, ele é o filho da atriz Subaru Ayase. E ele estreou apenas com 2 anos, enquanto a Kazuki foi com 6. Ela vai ser o príncipe enquanto ele vai interpretar a princesa. Entretanto, nas 2 primeiras palavras, ele já foi expulso do quarto. O moleque é um fracasso total. Ele estreou com 2 anos, mas falhou em tudo que foi coisa. A Kazuki fala que ele é o tipo que vive da fama dos pais. Nunca soube o que é fazer esforço de verdade, por isso é chamado de fracassado. No dia seguinte, ele tentou de novo, no outro também, no outro também. Mas o moleque não melhora em absolutamente nada. A Kazuki fala que ele não tem ideia do que é necessário para ser um profissional. Todo mundo espera que ela brilhe. O fracasso não é uma opção. Ela foi até a sala e notou que nosso garoto estava assistindo um filme ou uma peça que ela havia participado. Depois de passar o dia inteiro no colégio, pela tarde ter feito todas as tarefas de casa, ele ainda teve tempo pela noite para fazer aquilo. Bom, tem gente que não melhora nem com todo o esforço do mundo. Dia seguinte, o moleque continuava horrível, mas hoje ela decidiu dar continuidade, né? Tocou no coração da mulher. E parece que fez efeito, porque pela primeira vez o moleque conseguiu expressar sentimentos em uma palavra. Nosso garoto até chorou. 14 anos fracassando e ele finalmente conseguiu atuar com sentimentos. Até nossa garota ficou contente, mas ela espera voltar logo a atuar, porque com essa ideia não tá dando mais não, viu? É só regresso. Entretanto, ela pediu um favor, cheia de vergonha. Ela vai comer sua comida, mas com uma condição: que ele não coloque cenoura, pimentão, cogumelo, berinjela ou melão de São Caetano. Esse tempo todo ela só não tava querendo assumir que é fresca pra comer comida. Parece até uma criança birrenta. O episódio seguinte se inicia com as garotas incrédulas, porque a Kazuki tava fazendo uma refeição de verdade. Ela fala que não tem problema, desde que não tenha cenoura. Mas nosso garoto fala que colocou cenoura raladinha, ela ficou toda vermelhinha. No fim, ele não imaginou que seria tão difícil alimentar esses gatos selvagens. Verdadeiramente, essas garotas dão muito trabalho. Tempo depois, elas estavam falando que ele não vai precisar fazer o jantar hoje à noite. A Nico vai ficar treinando até tarde por conta do torneio. A Miwa também tá suave, enquanto a Kazuki vai comer no set por um tempo. Sendo assim, elas foram embora e o Yu ficou sozinho novamente. Entretanto, ele fala que já tá acostumado com isso. Muitas vezes sua mãe ficava fora de casa por um mês inteiro por conta do trabalho, mas foi por esse motivo que eles acabaram se afastando. Aquelas 3 são naturalmente talentosas, assim como sua mãe, enquanto ele é naturalmente um zero à esquerda e inútil em tudo que faz. Mas a pergunta que fica é: o que é uma família pra ele? Aí ele lembrou que sua mãe havia feito uma série em família e ele decidiu dar uma olhada novamente. Na série não tem drama nem nada do tipo, é apenas uma família normal, vivendo uma vida normal em uma casa normal. Entretanto, estão sempre sorrindo e esse é o tipo de família que ele quer. A noite caiu, ele já havia visto a série inteira, não tem o que fazer. A mãe dele tá fazendo um papel de esposa e iria se casar, mas isso é meio desconfortável pra ele, chega a ser estranho. Ela deseja que ele tenha uma família feliz, mas na vida real é totalmente diferente da série de TV. As garotas Trovão finalmente haviam voltado pra casa, mas encontraram nosso garoto chorando. A Nico pergunta do porquê diabo ele tá chorando. Ele pediu desculpas, é porque estava assistindo um programa de TV. Diante daquela situação, a Kazuki supõe que ele esteja sentindo falta da sua mãe. Então ela fala que sabe que ele tá sozinho, sem família e sem nada, mas ele não precisa ficar cozinhando e fazendo as tarefas de casa apenas pra conseguir conquistar elas. A Nico também fala que ele pode relaxar um pouco, afinal ele apenas tá naquela casa de favor. Entretanto, ele fala que não é bem assim não. Ele sempre fugiu da sua mãe, isso porque ela sempre foi muito talentosa, enquanto ele é completamente diferente. Mas ele percebeu tarde demais que eles não eram tão diferentes assim. Mas dessa vez ele quer se conectar de verdade, criar um laço com elas e formar uma família feliz. Mas elas não gostaram muito desse negócio de criar uma família não. A Nico pensa que famílias são muito superestimadas. Entretanto, chegou uma parte na série que o cara pediu pra se casar e fazer uma família. Na hora elas pensaram que o nosso guri queria se casar com todas elas, o garanhão. A Kazuki tá se perguntando porque ela tá se imaginando vestida de noiva, sendo que casar com um fracassado feito ele não é uma opção. Enquanto a Nico tá pensando porque se deixaria esse inútil abalar ela. A Mia fala que tudo é culpa daquela série de TV. O Yu já decidiu o que ele quer e chamou pela Nico, que pensou que ele queria ficar com ela, mas ele só quer que eles troquem as informações de aniversário. Isso porque ambos estão no 2º ano do ensino médio, mas ele não sabe se ela é sua irmã mais nova ou sua irmã mais velha. Ele quer saber
porque quando ela nasceu, ele fala que nasceu em dezembro. Entretanto, elas mandou que ele calasse a boca, pois nunca vai ser mais do que um parasita. Elas foram embora, ele ficou ali com a cara de trouxa. Tempo depois, no banho, a Nico tava chamando ele de imbecil. Ela sabia que ele era meio bobo, mas ainda assim ele é um adolescente morando com 3 garotas. De repente, ela escutou aquele trouxa gritando e foi correndo pra ver o que havia acontecido. Mas ele só fala que esqueceu de comprar o pão pro café da manhã. Mas ela manda que ele não fique chorando por qualquer besteirinha que ele faz. Mas ele fala que isso é muito importante. Entretanto, ele percebeu que ela tava só de toalha. E falou que desse jeito ela vai pegar um resfriado. Ela saiu correndo, mas acabou trombando com a Mila, que notou que ela tava muito vermelhinha. Ela fala que é porque estava tomando um banho quente. Mas ela só ficou lá por 5 minutos, a Mila fala. Além disso, ela agiu normalmente quando o Will viu ela, né, meio peladona. Então não tem motivos pra ela ficar envergonhada nessas alturas. A não ser... Mas a Nicole fala que ela já tá pensando demais. Além disso, naquele dia ela não tava peladona. O Will apareceu ali com a roupa drobadinha pra Mila. Entretanto, ela acabou pegando na mão dele e ficou toda sem graça. Deixou até as roupas cair e mandou que ele dobrasse tudo de novo. Enquanto ela ficou se perguntando o que acabou de acontecer ali. A Nicole fala que agora ela também ficou meio corada. Mas ela fala que seu rosto sempre foi assim, não é o que ela tá pensando. A Nicole pergunta se é verdade ou ela também tem alguma quedinha por... Mas antes de terminar, a Mila pergunta como assim você também. Ela fala que a língua acabou escapando e não queria dizer isso. O que significa que o que ela deixou escapar é verdade. A Nicole manda que ela vá se ferrar com esse cérebro gigante. A Kazuki apareceu ali também. Nosso guri pediu ajuda dela pra colocar a panela no armário porque era muito baixinho. Ela fala que hoje tá de bom humor, então vai fazer isso pra ele. Ele agradeceu e ela ficou toda coradinha também. As duas estavam encarando ela de fundo, do nada as três começaram a brigar. O Will pergunta o que é que elas estão fazendo. Elas são irmãs e deveriam se dar bem. Após, pela cara que elas fizeram, quem iria apanhar agora era ele. Entretanto, a casa já havia virado um lixão. O Will pensa que a vida real nunca vai ser igual à televisão. Mas na primeira vez que eles comeram junto, foi bastante divertido. Ele espera poder passar mais tempo com essas três malucas, embora ele vá precisar desse tempo pra lidar com as maluquices dessas três. Na mesa, ele notou que havia uma foto das três irmãs quando criança. Ele achou elas adoráveis e fofas, o sorriso de anjo. Então, como elas ficaram desse jeito? Mesmo assim, é bom saber que elas tiveram a infância. Mas ele ficou se perguntando onde foi que elas tiraram aquela foto. Ou quem foi que esqueceu aquela foto ali embaixo. Ele perguntou para as três, mas nenhuma disse que sabia sobre a foto. O que significa que uma delas tá mentindo. Talvez uma delas queria voltar para aquele tempo e por isso guardou a foto com muito carinho. Ele fala que até agora apenas se preocupou com a maneira de se aproximar delas. Mas a parte de ser família, pensando no que elas também querem fazer. Entretanto, no dia seguinte, a Kazuki disse que iria viajar para uma apresentação. A Nico tem um torneio e a Mio tem as preliminares. Ou seja, nosso guri vai ser responsável por cuidar da casa. Mas no colégio ele só consegue pensar que cada um vai pro seu lado. Mas olhando o destino da Miwa, ele notou que ficava na região de Toroko. Na mesma região da apresentação da Kazuki e do torneio da Nico. A noite caiu, ele preparou um leitinho quente para ajudar na noite de sono. A Nico e a Miwa acabaram esquecendo de reservar um hotel. Mas o Yu fala que tudo bem, pois ele havia reservado um quarto para todo mundo. Ele deu o mapa do hotel junto com os dados de contato. São hotéis bem avaliados, então elas devem gostar. Mas a Miwa fala que não sabe que vai gostar não. Como é que ela vai sobreviver 2 dias comendo comida horrível de hotel? O Yu pergunta se ela tá querendo dizer que vai sentir falta da comida caseira dele. Ela ficou toda vermelha enquanto as outras duas quase soltaram a mesma coisa. Dia seguinte, a Miwa tava na sua partida preliminar. A garota tava tensa em fazer sua jogada e assim que ela fez, a Miwa contra-atacou sem hesitar. Além disso, ela antecipou todos os movimentos do seu adversário. A tarde caiu e, como esperado, ela venceu a partida. A moça ali deu os parabéns pela vitória e disse que já sabe quem vai ser o seu próximo adversário. É dito que ela é uma mestra de 4º grau e vai ser um desafio até mesmo pra ela. Indo pra casa, a Miwa fala que vai treinar com aquele IA quando chegar no hotel. Foi aí que ela notou que aquele lugar era o mesmo da foto. Isso faz ela lembrar do passado, mas não é que importe pra ela. Chegando no hotel, ela procurou pela recepção e notou que a Kazuki tava ali também. E se não fosse o suficiente, a Nico também tava hospedada ali. E como se já não fosse realmente o suficiente, nosso garoto também tava hospedado no hotel. Francamente, ele pergunta como as três irmãs não sabem pra onde as outras estão indo. Já que elas não têm tempo o suficiente pra conversar, ele arrumou esse tempo. Basicamente, ele reservou o mesmo quarto pra todas elas. A Kazuki pergunta se isso é algum tipo de pegadinha, mas ele manda que elas fiquem felizes. Afinal, ele não acha que seja mera coincidência elas terem ficado na mesma região. Esse é o momento perfeito delas saírem da rotina e dividirem um quarto feito irmãs. Mas a Mio só tá querendo saber o que diabo ele tá fazendo ali. Ele fala que tá ali como guia do festival. Isso porque hoje à noite vai ter um festival ali perto. E logicamente, como todo mundo tá ali, eles deveriam ir se divertir um pouco. Esse é o mesmo festival que por acaso apareceu naquela foto. Mas elas falam que não tem tempo pra essa porcaria. Mas ele já imaginou que elas diriam isso. O festival tem um santuário famoso dedicado à sorte dos competidores. Mas a Nico fala que somente competidores inseguros feito ele que precisa de sorte pra vencer. Você faz sua própria sorte treinando até
até cair. E esse é o único caminho, ela fala. Entretanto, ele já tinha uma carta na manga, o safado. Atrizes que foram pra Hollywood e até mesmo mestres lendários de Chong vão pra esse santuário. Tem aqueles que acreditam somente na disciplina, mas também tem aqueles que ganham com a confiança pela fé. Sem falar nos vários tipos de comida deliciosas que vai ter no festival. A Kazuki fala que vai ter muito tempo livre, então ela vai. Isso também vai ajudar a movimentar suas redes sociais. Sendo assim, elas foram até uma casa de aluguel de kimono. A dona ali notou que elas são as irmãs Mikadono. Tirando as roupas das irmãs mais novas, todas elas são muito lindas. A Kazuki escolheu um kimono preto mostrando seu pescoço de coqueiro de 1 quilômetro. Sem falar nos detalhes da sua curvatura. A Miu escolheu um padrão de gatinhos retrô e moderno. Sem falar que combinou perfeitamente com sua personalidade sorrateira feito um gato. Agora a Nico-san, uai. O Yu pergunta se ela não gosta de kimonos. Ela fala que não e pediu para que ele deixasse ela em paz. Afinal, ela ficaria muito estranha de todo jeito. Mas a dona da loja discorda completamente. Ela escolheu um kimono padrão jeans ousado e marcante. No passado, a Nico queria usar um vestidinho florido. Entretanto, seu pai disse que ela deveria usar aquela calça, afinal ela é meio molecona. E a Kazuki pergunta se aquele kimono que ele tava na mão era pra Nico. Tecido rosa e com flores é fofo demais e muito feminino pra ela. Mas ele acha que combina perfeitamente com alguém fofo e baixinha feito a Nico. Ela ficou toda decoradinha e nosso garoto pediu pra que ela escolhesse qual ele ia usar. Tempo depois, ela tava se trocando, entretanto tá demorando demais. Até que finalmente ela saiu e todo mundo ficou de queixo caído com sua beleza excepcional. A mulher tudo de bom, bonita, forte, fofa e baixinha. Quem não queria? Essa daí vai arrasar corações no festival. No episódio seguinte, estamos no Festival Noturno das Cerejeiras. O lugar estava lotado de gente e cheio de comida gostosa. Todavia, Kazuki acabou virando o centro das atenções. Uma multidão de garotas acabou reconhecendo ela. Nosso guri só queria que elas pudessem aproveitar o festival, mas ela já acabou entrando no modo trabalho. Mesmo assim, ela tá sempre mantendo seu personagem principal como atriz. O Yu pensa que ela realmente é uma atriz, então é melhor ele não se meter. Enquanto isso, a Nico e a Miu estavam torando a maçã do amor. Mas pensa que a Kazuki sabe como conquistar o público. Enquanto a coitada da Kazuki tava lá, elas foram pescar peixe. Uma garota ficou com inveja e decidiu ir embora. Entretanto, o karma bateu e a sandália arrebentou. Ela iria dar de cara no chão, mas a Kazuki foi lá e salvou ela como um verdadeiro príncipe. Como isso aconteceu, eu não sei, mas isso daqui é muito mentira. A Kazuki perguntou se ela se machucou e levou ela para um local seguro. Todo mundo ficou impressionado com ela carregando aquela garota como se fosse um verdadeiro príncipe. Enquanto isso, nosso guri tava ali atrás, falando que não dá pra se aproximar por conta dessa multidão. Entretanto, ele notou que a Kazuki tava sorrindo. Tempo depois, a trouxa... a garota que acabou tropeçando, agradeceu. A Kazuki tava indo embora quando ela foi puxada pra dentro de uma moita. Tá aí outro talento do protagonista, sequestrador. Ela ficou meio nervosa, mas nosso guri conseguiu salvar ela daquela multidão de malucas. Ainda falo mais, ele comprou um lanchinho gostoso só pra ela comer. Afinal, ela também deve curtir o festival. Entretanto, ela mandou que ele não pense que vai conquistar ela com comida, mas ele também comprou um protetor de frieira. Ele notou que ela tava andando de ladinho e bem cuidadosa, então ele supôs que seja por conta da chinela. Ela pergunta se ele ficou observando ela esse tempo todo ser nojento, mas como ela tá com vergonha, ele agarrou o pezinho de princesa dela e ela abriu meio metro de boca. De fato, o negócio aqui tava feio. E olha que ela tava carregando alguém nessa situação. Creio que acabei de machucar meu pezinho de 3 metros. Alguém teria um curativo aí que eu possa usar? Ela poderia ter dito isso, ele fala, mas ela chama ele de miserável insignificante e isso aí humilha mais. Ela fala que serve como príncipe e a ideia de ser salvo é completamente insignificante. Mas ele pergunta do porquê deveria se importar com quem deve ser salvo. Afinal, o príncipe tem todo o direito de ser a princesa também. E rapaz, basicamente o que ele quer dizer é que ela pode ser quem ela quiser ser. Ela mostrou o pezinho, mas tá cheia de vergonha. Enquanto isso, a Nico tava tentando pegar um peixe como se estivesse tentando matar um urso. Até que nosso garoto chegou querendo participar também. A Nico pergunta do porquê diabo a Kazuki tá usando uma máscara. Mas isso daí é bem simples, é um disfarce. A disputa vai ser 2x2. Mas antes, a Miwa fala que ela deveria usar essa máscara sorridente todo o tempo. Isso porque ela fica toda intimidadora quando tá perto delas. Entretanto, a Kazuki sorriu. A competição tinha acabado de começar, mas elas já estavam brigando. O Yu fala que ela não deveria levar isso a sério. Ele deixou as três sozinhas e saiu pra fazer alguma coisa. Ele foi até um local pra testar sua sorte, que só acontece uma vez por ano. Pra isso, basta atravessar o lago pulando nas folhas de lótus. O prêmio pra quem conseguir chegar até o outro lado será abençoado com uma sorte inigualável. Além de tirar uma foto com o guardião dourado do
santuário. Esse daí foi o lugar exato que aquelas três tiraram a foto no passado. Basicamente, nosso garoto quer conseguir chegar até o outro lado pra recriar aquela foto. Olha esse galo, velho. Com isso, elas irão se lembrar o quão próximas eram quando eram crianças. Mas, como é de se imaginar, algumas folhas de loto afundam com peso. Ou seja, tu tem que achar a folha certa que suporte todo o seu peso. Por exemplo, eu sou peso pena, passava ali de boa. Várias pessoas começaram a cair dentro da água. O velho do santuário fala que o desafio vai continuar difícil como sempre. Isso fez ele lembrar de 10 anos atrás. 3 jovens chegaram até o portão tão limpas quanto começaram. Na primeira tentativa do Yu, ele afundou igual uma pedra. Na segunda também, e em todas as outras. O pessoal começou a falar que ele estragou seu rostinho bonito. Ele ficou tão sujo que vai escorregar e cair, mesmo escolhendo o caminho certo. Entretanto, ele levantou e tentou novamente. E fez isso por várias horas seguidas, até que começou a chover. O velho do santuário disse que iria encerrar por hoje. Afinal, aquilo não vale todo o esforço. O velho vai deixar que ele tire a foto. Entretanto, ele não vai desistir. Naquela época, a Miwa com certeza usou sua inteligência para encontrar um caminho certo. A Nico sua força para carregar ela nas costas. E a Kazuko observou as duas e conseguiu passar facilmente. Se elas conseguiu, ele também consegue, ele pensa. Na última tentativa, ele finalmente conseguiu o nosso garoto. Antes de tirar a foto, ele foi chamar as garotas, né? Entretanto, devido ao mau tempo, o festival foi cancelado. Ele se joga no chão e se chama de inútil. Ele forçou que elas viessem e acabou deixando elas sozinhas. E provavelmente voltaram furiosas pro hotel. Tudo que ele queria é que elas se dessem bem. Todavia, ele é um completo estranho que invadiu a casa delas. Mas quando ele abriu os olhos, lá estavam elas. A Miwa pergunta se ele tá doentinho ou algo do tipo. Ele fala que pensou que elas tinham ido embora sem ele. Mas a Kazuki fala que elas não são tão insensíveis a esse ponto. Ele é o guia do festival, então deve cumprir o seu papel e levá-las ao hotel. Ao hotel, que é isso? Infelizmente, elas não conseguiram comprar outro guarda-chuva, então ele vai ter que dividir um com elas. Tempo depois, elas estavam tomando banho nas fontes termais. A Miwa acha estranho todo mundo tomar banho junto, enquanto a Nico tava se lembrando da briga que elas tiveram pra ver quem iria dividir o guarda-chuva com o nosso garoto. No fim, a Nico venceu no pé da papel e tesoura. Todavia, ela achou isso muito estranho. Tudo que ela tava fazendo era andar, mas seu coração tava batendo mais forte. Ela se pergunta se era por conta do kimono. Ela começou a apertar seus melões na frente das malucas, que se perguntaram o que ela tá fazendo. A Kazuki pensou que ela tava querendo se tornar logo uma adulta, mas seus melões não são tão definidos quanto suas abóboras, e os da Miwa são bem mais vantajosos e caídos pra baixo. No corredor, Yu tava esperando pra desejar uma boa sorte, mas ele tava imundo. Ela se pergunta se ele não vai tomar banho, mas infelizmente ele não tem quarto e acabou esquecendo de reservar um pra ele. Não tem mais hotel livre, então ele vai pra um cybercafé. Elas pensam que ele é um completo fracassado, o coitado. Ele já tava indo embora quando a Kazuki decidiu convidar ele pra dividir o quarto. Esse é o verdadeiro conceito de estratégia, no grego, estratégia. Mas no fim ele se sentiu meio culpado, afinal ele planejou tudo isso para que elas pudessem passar a noite juntos. Dito isso, ele foi pegar um roupão. Entretanto, esse hotel é pequeno demais para 4 pessoas. De qualquer forma, a Kazuki fala que já tava usando todos os roupões possíveis que tem naquele quarto. E infelizmente o coitado não trouxe outra peça de roupa. Mas a Miwa fala que geralmente dá para encontrar roupões extra nos armários. Mas ela ficou toda vermelhinha quando o Yu se aproximou do rosto dela. A Nico também tava procurando, mas ela não conseguiu encontrar nada. Mas isso porque ela é muito baixinha, pois havia outro roupão em cima do guarda-roupa. Ele foi tentar pegar, mas acabou se aproximando demais. Ela ficou toda coradinha. Já Chipo. Ele pediu desculpas e foi tomar banho, garanhão. As três falam que realmente aquele lugar é apertado demais para 4 pessoas. Entretanto, ele fala que era para elas passarem um tempo juntas. Novamente, ele pede desculpa e fala que elas podem ignorar completamente sua presença. Todavia, isso é impossível. A noite caiu e elas não estavam conseguindo dormir. Os batimentos cardíacos estavam acelerados e seu rosto quente. Elas pensam que pode ser ansiedade por conta dos eventos de amanhã. Será? Enquanto isso, Yu estava se lembrando do momento que elas tiraram a foto juntas. Elas estavam muito tensas, então ele mandou que elas sorrissem mais. Entretanto, ele acabou esbarrando em uma árvore e se molhando todo. Isso fez elas darem um sorriso genuíno. Rapidamente, ele aproveitou e tirou a foto. Ele tentou pegar outra foto para comparar, mas ele notou que a dona já havia pegado de volta. Com isso, ele finalmente dormiu e as três ficaram surpresas com a velocidade que ele apagou. Elas aproveitaram para falar um pouco sobre o passado. Afinal, essa foi a primeira vez, depois de muito tempo, que elas vão ao festival. A Kazuki não sabe agora, mas ela lembra que no passado
passado, a Nico adorava aquele tipo de roupa. O mesmo vale pra Kazuki. Hoje, pela primeira vez, ela se divertiu de verdade. Quando criança, ela ia direto pra barraca de pesca. A Miwa continua do mesmo jeito, não mudou nada. Ficou todo empolgado escolhendo seu kimono de gatinho. A Kazuki fala que pelo menos naquela época elas podiam visitar as barracas de jogos. A Miwa fala que naquela época ela estava no auge da sua forma física. Mas na verdade a Kazuki atirava junto com ela só pra ajudar. Isso porque ela sempre chorava quando não acertava. Mas essa conversa parece totalmente sem sentido. Elas nunca conversaram dessa maneira. Todos os dias cada uma faz suas próprias tarefas. A Nico acha isso um saco, pois elas estavam fazendo exatamente o que ele planejou. Enquanto a Miwa estava comparando a foto do passado com a foto de hoje. Todo aquele planejamento apenas para tirar uma única foto. Ele é realmente um bobalhão, ela fala. A noite termina com elas agradecendo o nosso guri. No dia seguinte passou na televisão que todas elas tiveram sucesso nas suas competições, mesmo depois de terem se divertido bastante naquela noite. O Yu acha que elas realmente são meninas prodígios. Dito isso, eu shippo ele com a Nico e a Miwa comigo. A outra tem pescoço demais e iria demorar um dia inteiro pra chegar no gogó. Deixa aí nos comentários com quem você me shippa. Cara, que estranho. Desculpa. E já fala que foi lamentável o que aconteceu com sua mãe, mas agora ele não vai precisar ficar preocupado. Isso porque os seus talentos ou então decidiu voltar ao assunto com suas filhas. Primeiro ele quer saber sobre o desempenho da Kazuki. Ela fala que os seus shows andam lotados, além da excelente crítica que ela anda recebendo e amanhã vai ter uma reunião. A Nico, como sempre, venceu um campeonato e tem outro torneio vindo em breve. A Miwa venceu as partidas preliminares e vai avançar o quanto puder na final. Ele simplesmente levantou e foi embora. O coitado Yu disse que estava prestes a fazer o jantar e perguntou se ele gostaria de se juntar a eles. Ele viu a máscara e o Yu disse que foi do festival que eles participaram nesse final de semana. Ele pergunta quem foi que planejou e o Yu fala que foi ele mesmo. Afinal, aquele era o mesmo festival que elas foram quando eram crianças. Ele pergunta do porquê nosso guri tá tentando atrapalhar a ascensão das suas filhas ao topo, fazendo elas rezarem pedindo sorte no templo. A sorte é conquistada com esforço. Ele criou suas filhas para serem fortes, formidáveis e indomáveis. Aliás, ele tomou a liberdade de verificar o histórico do Yu, que não tem nada que ele conquistou. Ele que deveria ser o filho talentoso da atriz Subaru Ayase. No entanto, eis aí, somente um zero à esquerda. Nessa casa, crianças sem talentos não são bem-vindas. Ele não vai permitir que nosso guri traga essa mentalidade preguiçosa pra dentro da sua casa. Ele tava apertando nosso guri com muita força e se trouxa. Parece que a máscara caiu. É o sentido literal do lobo com máscara de cordeiro. Entretanto, nossas garotas foram defender nosso menino. A Kazuki fala que ele até pode ser um zero à esquerda, mas fez um bom trabalho nessa casa. Ele é um fracassado que não acerta em nada, mas limpa, passa e cozinha. Além de apoiá-las no que é necessário, é claro. Mas ele pergunta do porquê elas estavam protegendo o moleque que elas mal conhecem. E se elas precisam tanto assim dele? Na hora ficaram tudo coradinha. Ele fala que não quer desrespeitar a memória de Subaru Ayase, mas é difícil acreditar que elas sejam compatíveis com esse moleque. A Kazuki fala que ele tá errado e elas são bastante compatíveis com ele. E pela primeira vez falaram o nome do nosso guri que ficaram tudo envergonhadas. Elas estão se dando muito bem com ele, sendo assim ele aceita. Mas a família Mika Domo não socializam. Elas não são mais crianças para ficar frequentando o festival. E ainda mandou que elas melhorassem seu desempenho. Ele foi embora e o Yu disse que iria preparar uma boa refeição. Mas a Nico disse que não tem mais tempo para comer sua comida. Já se passou uma semana e tudo voltou a ser como era antes. Depois de conhecer aquele maldito, ele percebeu o motivo do porquê elas se esforçam tanto. Por causa disso, elas demonstram tanta força que acabam se afastando dos outros. Ele realmente parece um homem realizado e respeitado. Mas as garotas estavam... Todo mundo foi embora e ela decidiu fazer um lanchinho. Mas agora as barras de proteína não tem mais gosto de nada. E olha que ela costumava comer isso daí todo dia. O mesmo vale pra Kazuki. Ela também tá se esforçando ao máximo e sempre sendo elogiada. Mas agora ela não quer mais beber essa porcaria de vitamina aí. O lanche da Miwa também já não tem mais o mesmo sabor. Uma bolachinha de noite depois do trabalho é a melhor coisa que tem. Agora ela já não consegue parar de pensar no lanchinho que o Yu fazia pra ela. Elas pensaram que poderia voltar pra sua antiga rotina, mas isso já não é mais possível. Nosso garoto pensa que ficou obcecado pela ideia de formar uma família. Pra ele, ser como aquela família da série era a coisa ideal. Entretanto, ele precisa fazer o possível para se tornar uma família. No dia seguinte, as três estavam indo pro colégio, mas estavam sentindo saudade daquele tenha um bom dia do nosso guri. No colégio, perguntaram se ela não cansa de comer esse negócio, mas ela fala que não, pois o que importa é os nutrientes. Ela foi pegar uma barra de proteína, mas notou que havia alguma coisa na mochila. Era uma marmitex feita denha. As amigas da Nico estavam querendo comer a marmita dela, pois parece que ela não gostou muito não. Acabou deixando seu coração tão cheio de amor
reclamou que agora ela não consegue dar uma única mordidinha nessa marmita. Enquanto ele tava dormindo, o garoto acordou 4 horas da manhã, coitado. Mas valeu a pena, pois elas comeram tudo e só deixaram o papel porque não é comestível. A Kazuki chamou ele para decidir uma nova administração. Ele ouviu que o seu pai havia dito que ele, sendo assim, ele fala que vai preparar a marmita todos os dias, já que ele é um membro da família. Dia seguinte, ótimo dia. Hoje elas saíram tudo sorridentes, coitada. Ouvi ele falar isso, é muito bom, elas pensam. Tempo depois, quem é essa gostosa? Opa, é a Kazuki que tava ensaiando com a peruca, mas tirou porque ela ficou com vergonha. Bem baixinho, ela fala que isso ainda não é o suficiente. Enquanto isso, a Nico acabou recebendo uma ligação no meio do treino. Ela viu que era o seu senpai e ficou toda bugada, bichinha, hoje. Ele fala que ouviu dizer que ela anda arrasando por aí. Ela fala que nem tanto, mas ele diz que ela continua a mesma de sempre. Ele acabou de voltar de uma turnê e mal pode esperar pra ver o quanto ela evoluiu. E se ela já escolheu o caminho que ela quer seguir. A noite caiu e a Kazuki fala que essa é sua primeira vez fazendo um papel feminino. E a Nico tem que vencer o seu próximo torneio com ele presente. E a Miwa não sabe se ela vai atrás do seu título ou de outra coisa. Já eu acho. Ah não, isso daí é o dom que ele pensou em adicionar no seu refeitório. Feito com farinha de trigo integral para ter mais nutrientes e menos carboidratos. Entretanto, ele tropeçou e deu com as costas no chão. Hoje, como elas voltaram cedo, irão aproveitar yame ralado. A Nico queria saber como ele aprendeu a cozinhar dessa maneira. Isso porque a comida dele parece uma delícia. Entretanto, o sabor é incrivelmente mediano. E todas elas acham a mesma coisa. Seu pai havia dito que a mediocridade é um mal. Superar todos os outros é o dever da família Mikadono. Por esse motivo, nunca passou pela cabeça que algo mediano poderia ser tão bom assim. Tempo depois, a Kazuki apareceu ali para ajudar nosso guri a lavar a louça. Na hora, ele ficou incrédulo. Mas ela fala que não tá fazendo isso por ele. Na verdade, ela só trouxe seu teste difícil. Ela fala que não sabe, pois essa é a primeira vez que ela interpreta esse tipo de papel. Sinceramente, ela tá muito nervosa. Mas no momento que ela voltou pra cá, entendeu? Tenho o dom. Mas ela fala que não é por causa dele, não. Ela também notou que ele tava com os dedos tudo lascado. Ele acabou se cortando várias vezes, afinal não é um cozinheiro experiente. E vocês que falam que ele tem um dom na cozinha aí nos comentários, eu vi, viu? E derrubou o prato, mas o prato não quebrou. É que ele trocou pra prato de plástico, assim ela pode derrubar o quanto ela quiser. Ele foi guardar a louça, mas acabou tropeçando e derrubando tudo como sempre. Ela foi ajudar, pois ele tava com o nariz sangrando. Caiu de boca na voz, garoto. Ela simplesmente levantou e alguma coisa macia tocando nos seus lábios. Ele pediu desculpas e mais desculpas e mais desculpas. Mas ela fala que claramente foi um acidente e não foi um beijo de verdade. Ela foi embora e ele pensa que ela lidou com isso muito bem. Mesmo assim, ele sente muita pena, pois acidente ou não, foi um beijo. E ela beijou um cara com o nariz sangrando. Dia seguinte, parece que vai chover, eu acho. A Kazuki foi olhar a previsão do tempo, mas viu um casal se beijando e desligou a televisão na hora. Tempo depois, a Miwa tava comendo uma gelatina. E ela disse que parecia muito apetitosa. A Miwa pergunta se ela ficou com inveja, pois foi o nosso guri que fez pra ela. É como morder um par de lábios macios e úmidos. Isso daí foi bem específico, viu? Ela bateu a xícara e foi pro seu quarto tocar nos seus lábios. Quando nosso garoto apareceu do nada. Desse jeito aí não vai demorar pra ele ver alguém se trocando. Já tô até imaginando. Bom, basicamente ele foi até ali pra falar sobre o beijo de ontem. Com certeza ela não quer que um dos seus beijos seja com um cara fracassado feito ele. Então eles devem fingir que nada aconteceu e foi embora. Mas eu acho que ela ficou um pouco nervosa. Como assim fingir que nada aconteceu? Mas ela sabe que ele tem razão. Por agora ela precisa se concentrar no seu papel feminino. Isso porque o pai dela perguntou se ela queria ficar limitada no papel masculino. Um verdadeiro prodígio consegue fazer qualquer coisa. Estou apaixonado por você, meu querido. Desculpa. A coitada fala que ainda tá atuando como um príncipe. Bom, ela decidiu observar e replicar as expressões da sua parceira, mente entendeu. Entretanto, na hora do beijo, ela lembrou do nosso guri. A mulher lhe pergunta se ela tá bem. Ela fala que sim, mas a mulher manda que ela se cuide mais. A vida pessoal pode afetar no seu desempenho. Já em casa, ela pediu pro nosso guri preparar alguma refeição energética pra ela. E também o seu condicionador de cabelo tava quase acabando. Ele entendeu e vai comprar um novo. Finalmente as coisas voltaram ao normal, ele voltou a ser um empregado. Ela fala que tem uma coisa a mais que ela deseja pedir. Ela botou nosso guri contra a parede e perguntou se ele vai estar livre no domingo. Ele fala que sim e, rapaz, ela chamou ele pra um encontro. E não é qualquer encontro não, eles irão passar o dia todo juntos. Nosso guri não tem talento pra nada, mas pra conquistar uma mulher, ele é o melhor. Episódio passado, vimos que nosso garoto foi chamado para um encontro. Ele se pergunta do porquê justo com ele. Será que foi por conta daquele beijo? Lá em cima, as duas estavam ouvindo tudo. Como assim eles vão para o encontro? Elas se perguntam.
gostam. A Miwa se pergunta se o novato tá de boa com isso. Elas voltaram pro seu quarto e a Kazuki explicou o motivo do encontro. Todo mundo sabe que ela vai ter que fazer uma audição de um papel feminino. Deveria ser fácil pra ela, mas ela passou a vida toda fazendo papel masculino. Ou seja, ela não consegue captar bem as emoções femininas. Durante o ensaio, sua professora diz que a vida pessoal afeta diretamente na sua atuação. Agora, nosso guri entendeu toda a situação. Eles vão fingir um encontro para que ela possa se identificar como a heroína principal. Desafio ainda maior. Somente um prodígio para saber como não ficar preso na mesmice do dia a dia. Sendo assim, ela aceitou e vai ajudar ela no que puder. Mas ela mandou que ele não tem ideia errada. Entretanto, ele fala que ela não vai conseguir se identificar com a heroína principal se não tiver emoção no encontro. E para isso vai ter que colocar um pouco de verdade nessa parada. Na hora até fumaçar, a menina fumaçou. No dia seguinte, ele tava limpando a casa quando a Nico perguntou se ele vai fazer alguma coisa no domingo. Diz que ele mentiu na cara dela. Se ele sentiu que precisava mentir é porque tem alguma coisa envolvida nisso aí. Estavam observando de longe. A Miwa precisa ver com seus próprios olhos o que é que tá rolando aqui. Caso contrário, ela não vai conseguir se concentrar nas suas partidas. O mesmo vale pra Nico. Aliás, elas escolheram disfarces em uma loja ali perto. Mas devo dizer que elas ficaram pitelzinho. Aliás, ela fala que só vai ser um encontro, mas ele tá bastante animado. Eles vão começar pelo aquário. Ele pensa que tem que garantir que o plano perfeito saia perfeito. Só pra ele. Mas ela se pergunta como foi que ela saiu de um príncipe encantado pra uma garota tão fofa. Na escadaria, ela mandou que nosso guri tenha cuidado com o degrau. Até desceu segurando na mão dele e logo percebeu que tava fazendo tudo errado. Força do ação foi fofo bastante. O Will mandou que ela se divertisse, mas só que do nada uma onda gigante apareceu na sua direção. Na hora, Kazuki pulou na frente e defendeu nosso guri de se molhar. Ela pergunta se ele tá só errou os pedidos. Ela ficou com bolhas no pé por causa do péssimo inventar mentiras, o coitado. Então ele soltou que quer se casar com ela. O cara ali, sério. Eles irão ficar juntos em todos os momentos, difíceis ou bons. Depois dessa bomba, mas o Will pegou na mão dela sem pensar. E agora nenhum dos dois quer soltar. O pessoal do shopping tá achando aqueles dois uma fofura. Só que com ela ainda mais forte. Na hora ela ficou vermelha e começou a suar bastante. Ela se perguntou se é assim que uma garota reage ao segurar a mão em um encontro. Ela também apertou a mão dele pra ele agir como seu namorado de verdade. Ele pensa que ela ficou disposta e apertou a mão dela de novo. Na hora ela soltou um gritinho e ficou ainda mais vermelha. Meu Deus, que é isso? A vida de solteiro machuca no momento como esse. Eu adoro meu trabalho. Ai. Tempo depois eles foram até o cinema. Ela fala que se eles forem ver um filme, tem que ser um filme. Lega saiu da trupe. E esse foi o primeiro filme que ela participou. Mas que ela fosse uma atriz talentosa. Seu pai havia dito que todo prodígio é capaz de fazer qualquer papel de sucesso. Nosso guri percebeu que acabou estragando tudo. A atuação da senpai foi horrível. E isso só prova que o teste da Kazuki é muito difícil. Ao destino final, a roda gigante. Mas sinceramente ela já não tá com muito clima pra isso não. A Miwa fala que sim. Uma estrela que não brilha não tem valor. Então ela notou que nunca vai poder ser uma heroína. E talvez o melhor se fazer é desistir dessa audição do que fracassar. Mas por algum motivo nosso garoto tá tremendo igual vara verde. Ele fala que não tem medo de altura, mas esse chão de vidro aí é complicado. Ela fala que ele podia simplesmente cometer erros. E o Will fala que se ela for travar tudo que ela precisa fazer é se lembrar do seu encontro. A Miwa de longe fala que a Kazuki tá mais conectada com o novato do que nunca. E a Nico se pergunta se eles vão continuar assim até em casa. Agora ela não sabe como vai conseguir interagir com eles. Enquanto a Kazuki fala que ele é um bobo. Mas foi ele que mudou sua forma de ver o mundo. Mudou. Quer dizer, a Miwa também notou. Tempo depois, nosso guri chegou em casa pra fazer o jantar. A Nico e a Miwa perguntam onde é que ele se meteu esse tempo todo. E disse bem-vindo de volta e o cu. Nosso guri ficou todo bobinho e pediu para ela repetir de novo. Ela cremosa